Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à segunda parte de Projeto de Circuitos. E na prática, o que acontece? Estamos interessados em determinar o comportamento dos circuitos quando são operados fora da frequência central do projeto ou quando os componentes utilizados são valores comerciais e não os valores ideais de projeto. Para isso, então, veremos os seguintes assuntos. Primeiro, abordaremos os parâmetros de descasamento. Será feito um pouco mais rápido, porque esse assunto já foi abordado em vídeos anteriores aqui mesmo no canal. Em seguida, vamos responder a pergunta: o que acontece com o desempenho do circuito se variarmos a frequência de operação? E, finalmente, vamos tecer algumas considerações sobre os resultados obtidos. Estaremos aplicando os conceitos, a teoria vista em vídeos anteriores, particularmente de casamento de impedância e transformação do circuito equivalente série ou paralelo. Vamos começar com os parâmetros de descasamento. Vamos responder a seguinte pergunta: e se variarmos a frequência de operação com o nosso circuito se comporta quanto aos parâmetros de casamento? Qual o grau de degradação do desempenho do circuito? Será que ainda vai ocorrer o casamento de impedância? Com que degradação vai ocorrer? Até quanto de degradação podemos aceitar? Qual, afinal, é a largura de banda de aceitação? Vamos especificar uma banda de aceitação? Como é que isso é feito? Na figura, temos uma estrutura em L, passa baixa, para o casamento de impedância de uma carga resistiva de 10 ohms e uma fonte puramente resistiva com impedância característica de 50 ohms. Observe que RS maior do que RL, de modo que o capacitor CP está em paralelo com a fonte e a indutância LS em série com a resistência de carga. O circuito equivalente na frequência F0 é dado por um circuito RLC, onde esse RS é a resistência da fonte, CP é o capacitor em paralelo com a fonte, LP é a indutância refletida paralela equivalente da indutância série, e essa resistência é a carga refletida pela estrutura de casamento. No caso de F0, com o circuito utilizando os componentes ideais de projeto, nós teremos que esse valor será igual a RS. O nosso circuito equivalente RLC fica um LP, CP e uma resistência equivalente que é RS sobre 2, que são dois resistores de RS ligados em paralelo, em F0. A frequência de ressonância, nesse caso, é 1 sobre 2π LPCP, que vai ser F0, e nós temos o fator Q do circuito, dado por ω0 RC, no nosso caso, ω0, o resistor equivalente, vezes CP. Vamos abordar os seguintes parâmetros de descasamento na nossa análise e avaliação do comportamento do circuito. Primeiro, o coeficiente de reflexão de tensão, ρ ou gama. A taxa de onda estacionária de tensão, VSWR, TOI, ROI ou COI, ou relação ou coeficiente de onda estacionária. Veremos depois a perda de transmissão em dB, a perda de retorno em dB, a porcentagem de potência efetivamente transmitida para a carga e a porcentagem de potência refletida pela carga. A análise parte do seguinte circuito: temos uma fonte UG com uma impedância característica da fonte ZG. Os terminais A linha da fonte têm ligado uma impedância refletida para o gerador. Então, essa impedância ZRFG é a impedância que é refletida pela estrutura de casamento e que é vista nos bornes A linha do gerador. É uma impedância refletida, seja para a estrutura de casamento ou qualquer estrutura entre a fonte e a carga. Está a definição do nosso coeficiente de reflexão de tensão. Relação entre a tensão refletida sobre a tensão incidente, raiz quadrada de potência refletida potência incidente, ou ZRFG menos EG sobre RFG mais ZG. ZG, impedância do gerador. ZRFG, a impedância refletida nos bornes do gerador. A impedância vista pelo gerador. Observe que tanto ZRF como ZG podem ser puramente resistivas, complexas ou puramente complexas. O coeficiente de reflexão, então, é a relação entre a tensão refletida, que retorna à fonte, não é aplicada à carga, e a tensão que é incidente transmitida para a carga.
O nosso próximo parâmetro é a taxa de onda estacionária, VSWR, dado pela equação 1 mais módulo de ρ, 1 menos módulo de ρ. Observe que ρ pode ser um número complexo, ou pode ser um número complexo com a parte imaginária igual a zero, aí se torna um número real, mas geralmente um número complexo. Essa taxa de onda estacionária é a relação entre a tensão máxima e mínima na linha. Para o cálculo desse parâmetro, nós vamos utilizar o módulo do coeficiente de flexão. A informação do ângulo é perdida. A perda de transmissão em dB, TLdB, é dado por 10 vezes log na base 10 de 1 mais módulo de ρ ao quadrado. Então, se você encontrar na forma de número complexo, calcule o módulo desse número. Indica a parte da potência que é efetivamente transferida ou aplicada para a carga. O nosso próximo parâmetro é a perda de retorno em dB, definida como 10 vezes log na base 10 do módulo de ρ ao quadrado. Esse parâmetro indica a parte da potência que é refletida pela carga, ou seja, não é transmitida a carga, é perdida. Temos agora a porcentagem de potência transmitida à carga, dado por 1 menos módulo de ρ ao quadrado. É a porcentagem de potência disponível da fonte que é efetivamente transferida, entregue, aplicada à carga. Finalmente, temos a percentual de potência refletida pela carga, agora igual ao módulo de ρ ao quadrado, que é a porcentagem da potência disponível da fonte refletida pela carga e, portanto, que retorna à fonte do gerador, sendo desperdiçada. Veremos agora quais seriam os valores ideais, teóricos, dos parâmetros de casamento. Sim, nós temos um coeficiente de reflexão igual a zero, nenhuma tensão refletida existe. A taxa de onda estacionária ideal igual a 1. A perda de transmissão, 0 dB, não há perda por descasamento. A perda por retorno, menos infinitos dB, nada, nenhum sinal retorna. Então nós temos 100% da potência transferida para a carga e a refletida, 0%. Valores ideais teóricos encontrados mais facilmente nos livros textos do que nos circuitos práticos da engenharia. Alguns valores, limites excelentes de projeto. Se você trabalha com, por exemplo, rádio amador, ou que não seja um sistema comercial, você poderá ter uma maior degradação no comportamento do circuito. Estamos trabalhando com valores exigidos em sistemas comerciais mais exigentes, como, por exemplo, a telefonia móvel. Nesse caso, nós temos um ρ máximo de 0,141, correspondendo a uma taxa de onda estacionária máxima de 1,33, o que nos dá uma perda por descasamento máxima de 0,087 dB. Observe como um valor muito pequeno, uma perda de apenas 0,087 dB, o que leva a um valor de perda de retorno de menos 17 dB. Esse é um valor mais exigente. Alguns sistemas admitem perdas de até menos 13 dB. Mas esse é o valor negativo. Então, se você tem um sistema de menos 17 dB, que você mediu menos 18 dB, está aceitável. Se você tem um sistema de menos 13 dB, que aconteceu menos 13,5 dB, está aceitável. Então, é daí para baixo. A potência transmitida, no caso de menos 17 dB, é de mais de 98% da potência disponível aplicada à carga. E a potência disponível, 1,99%. À esquerda, valores ideais teóricos e à direita, valores excelentes para sistemas de comunicações móveis. Sempre verifique a especificação de projeto do sistema com que você está trabalhando. Temos um circuito mais simples, onde temos uma fonte de 50 ohms de impedância característica. Nos terminais da linha, temos uma carga de 42 mais J12 ohms. Uma resistência em série com uma indutância. Estamos trabalhando com resistência e impedância ou reatância indutiva. No exemplo de baixo, a nossa fonte agora tem uma carga resistiva e capacitiva. Observe o sinal da impedância. A parte real em ambos os casos é 42 ohms, na carga indutiva mais J12 ohms, na parte capacitiva menos J12 ohms. Como será que vai se comportar o desempenho desse circuito? Quais serão os parâmetros de descasamento nessa condição dada? Como é que esses parâmetros vão afetar o desempenho? Vamos ver a seguir. Na tabela, nós temos o parâmetro, que é o módulo de ρ, e o ângulo. Observe que tanto para a carga indutiva, mais J12, como para a capacitiva, menos J12, nós temos o mesmo módulo para o coeficiente de reflexão, 0,55. O que vai mudar é o ângulo do coeficiente de reflexão. Agora, para a onda estacionária, temos exatamente o mesmo valor para os dois casos. Então, quando você mede onda estacionária, você não sabe se a sua carga é capacitiva ou indutiva. Você não tem essa informação. A fase foi perdida. 1,37. A nossa
perda por descasamento é de menos 0,106 dB, ou uma perda de 0,06 dB. Observe que nós temos 97,58% da potência sendo transferida da fonte para a carga. A nossa perda de retorno, menos 16,7 dB. Se nós estivermos trabalhando com sistemas que aceitam RL de menos 13 dB, esse sistema seria aceito. Se estivéssemos trabalhando com sistemas que exigem pelo menos 17 dB, esse sistema estaria reprovado, não seria aceito. E agora a pergunta: e se variarmos a frequência, o que acontece? Se variarmos a frequência, como o nosso circuito vai se comportar? Será que vai haver ainda o casamento de impedância nessa frequência? Com que degradação vai acontecer isso? Até quanto essa degradação é aceitável? Qual é a largura de banda de aceitação? Vemos aí um projeto já visto em exemplos anteriores, em vídeos anteriores, por exemplo 1, onde nós temos uma fonte de 50 ohms de uma carga de 10 ohms. Temos uma estrutura em L, passa baixa, e os valores de LS e CP estão mostrados na figura. O projeto foi feito para operação em 100 MHz. Na tabela nós temos a frequência em MHz, falando de 80 até 120 MHz. Lembrando que o projeto foi para 100 MHz. A próxima coluna, nós temos qual é o valor da parte real da impedância refletida nos bordes da fonte. O que a fonte está vendo? Quanto é que vale a parte real? É o que você vê nessa coluna para diversas frequências. A próxima coluna é a parte reativa. Qual é a reatância que você está vendo? Observe que quando é positivo, nós temos indutor. Quando é negativo, o modelo é um capacitor. Então, a impedância está sendo modelada como um resistor em série, ou com um indutor ou com um capacitor. A próxima coluna nos mostra o valor dessa indutância ou da capacitância equivalente. Observe que essa é a capacitância ou indutância vistas pela fonte. Temos na próxima coluna o valor da taxa de onda estacionária. E finalmente, na última coluna, a nossa perda por retorno expressa em dB. O nosso circuito foi projetado por operação em 100 MHz, e isso fica claro na tabela. Observe que o valor da resistência refletida, 49,92 ohms, muito próximo de 50, e a reatância de meros 1,3 miliohms, negativo capacitivo. A VSWR, praticamente 1, nós precisamos de uma terceira casa decimal, e uma perda de retorno de menos 62,2 dB. É difícil encontrar isso na prática. Aí está para 100 MHz, valores excelentes, perfeitos. A nossa pergunta é: o que acontece para as frequências mais baixas? Observamos que o circuito refletido se comporta como uma resistência em série com uma indutância. Acima, inclusive, de 100 MHz, o circuito se comporta como uma resistência em série com uma capacitância. Todos esses cálculos foram feitos usando as equações de transformação série paralelo equivalente. Se nós agora especificarmos que nós aceitamos uma perda de retorno menor do que menos 13 dB, nós temos essa faixa de operação, um pouco abaixo de 90 MHz e um pouco acima de 110 MHz. Então, basicamente, de 90 a 110 MHz, a perda por retorno, que é a última coluna, sempre em números menores do que menos 13 dB. Se agora nós exigirmos um grau de desempenho maior, menos 17 dB, observamos que houve um estreitamento da banda. O circuito só atende a esse desempenho entre aproximadamente 95 e 105 MHz, mais ou menos 5% em torno do valor central. Em alguns sistemas de telecomunicações já é uma banda bastante considerável. Observe que, analisando essa tabela, caso nós fôssemos trabalhar na frequência de radiodifusão, cerca de 88 a 108 MHz, teríamos alcançado sucesso. Lembrando que nós estamos de forma arbitrária em relação a padrões comumente encotados na engenharia, estabelecendo como aceitável perda de retornos menores que menos 13 dB ou menos 17 dB em casos mais restritivos. Esse valor é função dos parâmetros do sistema e do circuito. Quanto menor a perda por retorno, maior é a potência transferida à carga. E esse é o nosso objetivo, tanto em sistema de recepção quanto de transmissão de sinais de RF. Um cuidado muito especial deve ser dado quanto aos valores de tensão, corrente e potência de operação, com a escolha adequada dos componentes que você vai utilizar no circuito. Indutores são pedaços de condutores metálicos ou linhas de transmissão, todos apresentando perda ômica. Cuidado com a corrente nesses componentes. Capacitores agora são superfícies condutoras afastadas ou separadas por um dielétrico. Cuidado com as tensões de operação e jamais
jamais chegue perto do valor máximo especificado de operação para esse componente. Mas ainda falta algo em nossa análise. Se você tem RF correndo nas veias, você deve estar se perguntando: e análise pela carta de Schmitt, quando é que vai aparecer? Calma, já vamos chegar lá. E se você é apaixonado pela análise e projeto de circuitos, já deve ter trabalhado com diversos diagramas de Bode, resposta de frequência, amplitude e fase do circuito. Aqui nós estamos interessados em uma outra abordagem. Nós queremos saber qual é a resposta em termos de descasamento do nosso circuito conforme a frequência varia. E agora vem a carta de Schmitt no próximo vídeo. Vejamos algumas considerações. Em circuitos de casamento de impedância do tipo L, a largura de banda de operação, dada pelo grau de descasamento que você aceita ou especificado, é simplesmente dado pelas impedâncias de fonte de carga apenas. Não há nada que você possa fazer a respeito. Dada a relação dessas impedâncias, pronto, está definido. Não é, então, uma especificação de projeto, em si uma consequência do projeto. Essas estruturas são muito simples e carecem de maior controle da banda de operação pelo projetista. Funcionam? Sim, claro, são muito utilizados, com certas limitações. O bom profissional conhece o seu circuito com o que ele trabalha, seja para o projeto, seja pela operação. E o que é que nós vamos ver no próximo vídeo? Nós vamos continuar a examinar o comportamento de estruturas de casamento de impedâncias do tipo L passa baixa, com a variação da frequência em torno da frequência central de projeto, agora com o auxílio da carta de Schmitt. Então, nós vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.